17º dia. O batismo diário do Espírito Santo, parte 1. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3 verso 5. Iniciamos hoje a terceira sessão de nossa jornada. Nela vamos aprender e recordar as solenes verdades acerca do batismo diário do Espírito Santo. Essa experiência diária é vital e essencial para uma vida cristã renovada e cheia de poder. Creio que nosso anelo é voltar a viver com Cristo como se vivia no período do primeiro amor. É ter cada dia a iluminação do Espírito Santo, refletindo Jesus em toda a sua plenitude e amor. O poder restaurador e renovador trazido pelo Espírito vai nos encher de graça e criar em nosso coração um sentimento de ódio pelo pecado em todas as suas manifestações. Seremos atraídos a Cristo com motivação renovada nas primeiras horas de cada manhã, e nossa alma receberá o sagrado pão do céu. Na jornada de hoje e amanhã, vamos recordar e aprender algumas verdades acerca do batismo da água e do Espírito, e o que vem a ser o batismo diário do Espírito Santo, seu significado, como receber esse dom e o que isto implica para o cumprimento final da missão. Estejamos certos de que serão 2 dias de comunhão, poder, maravilhas e prodígios do Espírito Santo em nossa vida. O batismo da água e do Espírito. Volte agora sua mente para o dia de seu batismo. O que significou e o que representa hoje? Como se sentiu espiritualmente naquele instante? Sua vida espiritual hoje é melhor ou pior? Pense ainda, naquele momento você era um bebê espiritual que nascia para o reino de Deus. O normal seria crescer cada dia, alimentando-se do pão do céu a fim de permanecer e atingir a plenitude de Cristo. Isso tem acontecido em sua vida? Se não, por quê? Ore a Deus neste momento e fale a respeito desse assunto. Quando Jesus falou a respeito do batismo, ele deixou claro que, para ver e entrar no reino de Deus, a pessoa precisa ser batizada na água e no Espírito. Veja o que Jesus disse: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3 verso 3 e 5. Mais uma vez glorifique a Jesus em oração, porque ele lhe deu a oportunidade de ver e entrar no reino de Deus. No dia de seu batismo você, publicamente, renunciou ao mundo em todos os seus aspectos pecaminosos e declarou: sou, a partir de agora, uma nova criatura, nascida para uma nova vida, e assim viverei cada dia, enquanto aqui viver. Ali estavam seus amigos e familiares que, entre lágrimas de alegria, glorificavam a Deus. Também estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Afinal, foi em nome da Trindade que você foi recebido no reino do céu. Aquele foi um dia marcante em sua vida, pois você passou a ser um filho de Deus, adotado em sua família. O que isso significa para você hoje? Responda, em oração, a Jesus. A marca e a assinatura de Deus. Os que são batizados no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a entrada mesmo de sua vida cristã, os que receberam a marca de Deus pelo batismo, acatem estas palavras, lembrando-se de que sobre eles o Senhor colocou a sua assinatura, declarando os filhos e filhas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem os que verdadeiramente entram em relação de concerto com Deus. Estão presentes em cada batismo, para receber os candidatos que renunciaram ao mundo e receberam a Cristo no templo da alma. Esses candidatos entraram para a família de Deus, e seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Maravilhosa Graça, Meditações Matinais, 1974, página 141. Podemos estar certos de que esses 3 grandes poderes irão trabalhar harmoniosamente para revestir de poder aqueles que desejarem essa bênção. Como posso experimentar o poder que tive no dia do meu batismo em uma dimensão maior hoje? Como viver poderosamente na presença do Pai e cumprir a expectativa em minha vida? Recebendo o batismo diário do Espírito Santo. Quando abordamos este assunto, devemos ter claro em nossa mente 2 palavras-chave: permanecer e andar. Assim como recebemos a Cristo como Salvador e Senhor e selamos e confirmamos isso no batismo, temos que permanecer cada dia nele, com um fervor maior do que o que tivemos no dia do batismo. Não é suficiente ter recebido a Cristo apenas nesse dia. É necessário permanecer na salvação dentro de uma base contínua. Sem essa continuidade, a vida cristã perde o seu significado.
Por isso, ele diz, eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu, nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15 verso 5. A mensagem aqui é, não é suficiente chegar a Cristo. É preciso ficar com Ele, desfrutar-lhe a companhia, permitir que o Espírito Santo reproduza o caráter dele em nossa vida. Esse é o segredo para uma vida cristã dinâmica e poderosa. O desafio não é apenas ir à presença do Pai no momento da devoção pessoal, mas andar com Ele em cada momento do dia. Esta é a única maneira capaz de deter o domínio do pecado e das tentações. Daí a ordem da palavra de Deus, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5 verso 16. Começar o dia na presença do Espírito e andar com Ele, olhando firmemente a Cristo como autor e consumador da fé, nos permitirá viver com fé viva e poder renovado. Devemos começar e terminar o dia no poder do Espírito. Não devemos desviar nossos olhos de Jesus. Precisamos estar constantemente recebendo o dom de sua graça, o batismo do Espírito Santo, ou não seremos capazes de resistir à tentação ou fortalecer as coisas que permanecem, que estão prontas a morrer. Olhando para o alto, Meditações Matinais, 1983, página 262. A comunhão com Deus deve ser a primeira tarefa do dia. Quando abrimos a palavra divina, não só para obter conhecimento, mas para desenvolver intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, somos revestidos com o poder que vem do alto. Recebemos o dom da graça e o batismo do Espírito Santo, que nos capacitará a viver aquele dia com o mesmo poder e amor manifestados em Cristo. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo vai derramar sobre nós o amor de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5 verso 5. Esse amor, derramado em nosso coração pelo Espírito, e o alimentar-se diariamente da palavra de Deus farão toda a diferença na vida cristã. Sem esse batismo diário que renova a esperança, a graça e o poder de Cristo, não existe cristianismo saudável. Portanto, o batismo diário do Espírito é o renascimento de Cristo e de sua graça e misericórdia em nossa vida cristã. Guarde em seu coração. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. Mensagens escolhidas, volume 1, página 128. Meu compromisso. Orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.